Calorosas saudações, e sabem porque é que o Pedro Nuno Santos tem inveja do botão do like neste vídeo? Porque quando vocês entram no vídeo, a primeira coisa que aparece à vossa frente é o botão do like. Já o Pedro Nuno, nas sondagens, aparece sempre em segundo. Portanto, meus amigos, façam-lhe inveja e metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 170 mil subscritores. Para lá caminhamos, até porque 30 e tal por cento, exatamente, 33, 34% das pessoas que vê o canal ainda não subscreve o canal. Portanto, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, que ajuda bastante, e tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto. Já agora estou a usar uma t-shirt da Prozis, não sei se se vê aqui. E relembro que durante o mês de Abril, quem usar o meu código, o SOUSA10 na Prozis, quando fizer compras no site, além dos 10% de desconto de compras que têm sempre, habilitam-se a ganhar um giveaway de 150 euros. Basta usarem o código numa compra que façam agora em Abril, estão automaticamente registados e habilitados a ganhar um giveaway de 150 euros. Eu vou anunciar no início do próximo mês, em maio, logo nos primeiros 2 dias ou 3. Portanto, fiquem atentos, façam as vossas compras e estimulem a economia nacional. Ora, foi feita mais uma sondagem, uma espécie de estudo de mercado sobre a confiança de Pedro Nuno Santos relativamente a Luís Montenegro. E se os resultados das sondagens partidárias já não eram famosos, isto aqui é uma sondagem pessoal, não estou a gozar, é mesmo. E ainda é pior do que as partidárias. Já vão perceber porquê, vamos ver. Boa tarde. Luís Montenegro ganha quando comparado com Pedro Nuno Santos. A sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público mostra que o líder da AD é o que tem a percentagem mais alta quando se avalia a preparação para o cargo de Primeiro-Ministro. Assim, os 46% dos inquiridos escolhem, como vemos aqui, Luís Montenegro. 31% preferem Pedro Nuno Santos. O líder da AD também ultrapassa o líder do PS quando está em causa a honestidade, mas neste caso a vantagem é curta. 35% dos inquiridos prefere Luís Montenegro, enquanto que 32% consideram que Pedro Nuno Santos é mais honesto. Mas esta sondagem também mostra, em conclusão, que os portugueses estão mais desiludidos com estes dois líderes políticos. Cruzaram-se pela primeira vez no Parlamento em 2005. Candidatos por Aveiro várias vezes mediram forças no distrito onde nasceram. O confronto agora é outro e decisivo. A 18 de maio vão a votos no país pela segunda vez em pouco mais de um ano. Quase metade dos inquiridos, 46%, acham que Luís Montenegro está mais bem preparado para ser primeiro-ministro, contra 31% que dizem que é Pedro Nuno Santos. Estes primeiros dados, bem, devo dizer que, só aqui um pormenor do ponto de vista mais estético, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, diga-se de passagem, estão muito melhor agora, do ponto de vista estético, não querendo ser redundante, do que estavam há 20 anos atrás. Por amor de Deus, que melhoria, fantásticos, meus parabéns a ambos. Contudo, estas percentagens são péssimas para Pedro Nuno Santos, aliás, 31% contra 46%. É uma diferença significativa, ou seja, se nas sondagens nós falamos até de empate técnico entre os partidos, aqui do ponto de vista individual, significa o quê? Significa que as pessoas que estão a votar no Partido Socialista não estão tão a votar no Partido Socialista por causa do seu líder. E isto não é propriamente positivo para o Pedro Nuno Santos, porque nós estamos a entrar numa nova era de democracia das audiências, em que a democracia das audiências não é feita propriamente através da televisão. Ou seja, a questão partidária, independentemente de nós estarmos a votar em partidos, do ponto de vista institucional, claro, mas a questão partidária importa cada vez menos e a questão pessoal das pessoas importa cada vez mais. E o que é que estes dados nos querem mostrar? Que as pessoas, independentemente de tudo, ou de não confiarem muito num nem no outro, a realidade é que, pessoalmente falando, a conexão à pessoa Luís Montenegro é muito superior à conexão à pessoa Pedro Nuno Santos. E isto na era da democracia das audiências, nomeadamente numa perspectiva digital, onde a comunicação é consumida do ponto de vista individual, ou seja, a macronarrativa acabou, a comunicação unidirecional da televisão para o povo e o povo não tem resposta, isso acabou com as redes sociais, ou melhor, continua a existir, mas há as redes sociais também para complementar esse estilo de comunicação, só que bidirecional. Isto não são dados nada positivos para o Pedro Nuno Santos. Se nas sondagens, por exemplo, há empate técnico entre PS e PSD, ou seja, a percentagem máxima que o PS pode ter é superior à mínima que o PSD pode ter, em várias sondagens, aqui isto não acontece, porque a diferença é significativa do ponto de vista individual, quando as pessoas são questionadas quem é que está mais preparado para ser primeiro-ministro. E atenção,
Isto quer dizer muito do ponto de vista comunicacional. Eu sei que é só uma sondagem, eu compreendo isso, mas de quem analisa e estuda a comunicação, e é uma das minhas áreas, como vocês sabem, isto quer dizer muita coisa. Muita coisa. Até porque, claramente, o Pedro Nuno Santos, e eu consigo perceber isso de quem está de fora, tem tido nas últimas semanas, nos últimos dias, certamente, media training para as entrevistas de quem dado, não é? Aliás, eu convido-vos a ver a entrevista do Pedro Nuno Santos à Júlia Pinheiro, e não estou a gozar, convido-vos mesmo porque é um exercício de análise política muito interessante, em que eu acho que o Pedro Nuno Santos cometeu um erro crasso naquela entrevista, que foi falar demasiado de política. Um político, quando vai aos programas do Gocha, da Júlia Pinheiro, da Cristina Ferreira, de daytime, de entretenimento, quanto muito de infotainment, não é para falar de política. Fala de política 5, 10 ou 15 minutos, mas os outros 40 minutos é para falar da mulher, das namoradas do passado, dos filhos, etc. Se gosta de beber uns copos à noite, se não gosta, é para falar da vida pessoal. Pronto. E o Pedro Nuno Santos acho que falhou um pouco nesse aspecto. Focou-se demasiado na política e pouco no Fediver, que é para isso que esses programas servem. E dá votos, isso, atenção. Dá votos. Isso dá votos. Fez-se a mesma pergunta em fevereiro de 2024, ainda antes das eleições. De um ano para o outro, Montenegro ganha 8 pontos percentuais e Pedro Nuno Santos perde na mesma proporção. O primeiro-ministro ganha também na competência. Na avaliação da honestidade, Luís Montenegro está à frente, mas a uma curta distância. Em relação ao ano passado, o primeiro-ministro perde 6 pontos e o secretário-geral do PS ganha 4. O mesmo acontece quando a questão é a confiança. O chefe do governo ganha, mas perde na comparação com 2024. Parece haver alguma descrença nos líderes dos 2 maiores partidos. Em todas as perguntas, há mais inquiridos a dizer que nem Pedro Nuno Santos nem Luís Montenegro estão preparados para responder aos desafios do país. Ainda assim, 44% acham que o primeiro-ministro defende melhor os interesses do Estado e que é mais capaz de promover o crescimento económico. Isso sem dúvida. Só um pormenor relativamente a estes dados. Nós vimos aqui dados, já vou aqui à parte do crescimento económico em último lugar, mas antes deste dado do crescimento económico, vimos aqui dados relacionados com o fator da confiabilidade. Ora, é muito curioso que, independentemente de uma ligeira queda de 5 pontos percentuais, ou 6, que é mencionada aqui de Luís Montenegro, e outro crescimento residual de 3 ou 4 pontos percentuais a Pedro Nuno Santos, é interessante ver que, mesmo numa altura em que Luís Montenegro está sob suspeita, ora de conflitos de interesse, ora de corrupção passiva, seja o que for, enfim, mas não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista, ainda, pelo menos, atenção, alegadamente, porque o Luís Montenegro não é constituído arguido de nada, não é? Até pode ter sido apenas uma questão ética e não propriamente legal, isso aí caberá aos tribunais, ao Ministério Público e etc. Mas, independentemente essa questão à parte, mesmo havendo suspeitas mediáticas ou legais, seja o que for, sobre Luís Montenegro, a realidade é que mesmo com essas suspeitas, Luís Montenegro tem mais confiança dos portugueses do que o Pedro Nuno Santos. E isto não é propriamente, como é que eu ia dizer, não é uma coisa que deva animar o Luís Montenegro porque ele caiu um bocado, 5, 6 pontos percentuais, mas é uma coisa que deve preocupar bastante o Pedro Nuno Santos, porque o Pedro Nuno Santos, enquanto principal líder da oposição, pelo menos do ponto de vista quantitativo parlamentar, não consegue ultrapassar o líder político que neste momento tem suspeitas de eventuais questões de ilegalidade ou ilicitudes. Isto é muito mau para o Pedro Nuno Santos. Isto apenas em termos de confiança. Passando depois a parte da confiança, olhando para este segmento do crescimento económico, aqui eu sou-vos honesto, eu esperava que a diferença aqui fosse maior, porque a realidade é que o plano da AD economicamente não é horrível, acho que é razoável. Atenção, eu fazia outras coisas diferentes, eu tenho uma visão mais liberal economicamente do que propriamente um social-democrata como é o Luís Montenegro, mas pronto, isso não é o tópico do vídeo, mas a realidade é que a diferença é de 20 pontos percentuais. E o que é que isto me quer parecer? Quer parecer que a mensagem mediática de o Pedro Nuno Santos é muito radical, o Pedro Nuno Santos é muito à esquerda, o Pedro Nuno Santos é demasiadamente aproximado ou subejamente aproximado do PCP e do Bloco de Esquerda, está a tornar-se permeável no eleitorado. Ou seja, a maior parte do eleitorado provavelmente vê o Pedro Nuno Santos, quer do ponto de vista político, económico e social, muito próximo à esquerda radical, ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Daí estes números relativamente ao crescimento económico. Também pudera, não é? Portanto, falamos aqui a distribuição dos lucros da banca, não sei o que mais. O André Ventura também veio falar da distribuição dos lucros da banca, não é? Portanto, mas isso, pronto, já não é novo, ele já o tinha feito o ano passado, enfim. Mas a imagem que transparece aqui destes dois políticos, aqui em questão, é essa mesmo.
E eu diria que são dados animadores para Luís Montenegro, não tanto por um catapultar mediático ou político dele, mas por uma ineficácia grande de Pedro Nuno, que se verifica principalmente na questão das propostas económicas, como se vê aqui, e na falta de capacidade de transformar a suspeita em Luís Montenegro, ou as suspeitas para com Luís Montenegro, em confiança no líder da oposição. Isto é preocupante para o Pedro Nuno, mais do que possa parecer. Luís Montenegro é também apontado como o mais habilitado a resolver os problemas na saúde, na habitação e na educação. Estes são também os temas que a maioria gostaria de ver em debate na campanha eleitoral, com um destaque evidente para a saúde. A imigração não está nas principais preocupações do eleitorado. A defesa, a segurança e a justiça estão nos últimos lugares da lista. A corrupção, a honestidade, a transparência e a ética são referidos por uma minoria de inquiridos, o que não significa que não lhe deem atenção, mas apenas que, confrontados com uma escolha, preferem dar relevância a outros temas. Estas são... Só um pormenor. Antes de vermos aqui a ficha técnica, onde é que estava? Desculpem lá. Temas da campanha. Importância que dão. Reparem. Corrupção, 3%. O caso da Spinum Viva, o caso Luís Montenegro, é um caso que alegadamente pode ter conflitos de interesse ou corrupção passiva, alegadamente pode ter essas coisas todas, pode não ter, não sei, não me caberá a mim dizer se tem ou não, isso os tribunais farão o seu trabalho. Mas reparem que não vai decidir a eleição. Não vai. 3%. 3%. Tanto que não vai decidir a eleição, eu estou farto de dizer isto. Quem acompanha mais o canal sabe, e para acompanharem o canal subscrevam o canal, mas quem acompanha mais o canal sabe que eu digo que eu acho que se deva falar claramente do caso Spinum Viva, mas isso não decide eleições. Olha o Miguel Albuquerque na Madeira. O Miguel Albuquerque na Madeira está numa situação judicial bem pior do que o Luís Montenegro, é constituído arguido neste momento, atenção, o Luís Montenegro não é constituído nada, quanto muito tem suspeita, o Miguel Albuquerque não, o Miguel Albuquerque é constituído arguido num processo, não é culpado, não foi condenado, não foi acusado, é arguido, ok, certo, portanto, presunção de inocência, mas reparem, 3%. Portanto, as pessoas querem saber é de governação, querem saber é se vão ter mais dinheiro ao final do mês, se vão pagar menos impostos, se os hospitais públicos vão melhorar, se a escola dos filhos tem melhores condições e se a imigração vai estar mais controlada. Eles não mostram aqui a percentagem, mas deve andar à volta dos 20 e tal %, que foi o que mostraram na outra sondagem. Enfim, coisas do cotidiano, a segurança, a criminalidade, o ordenado, a escola dos filhos, o hospital quando eu estou doente, se tiver que ser operado. As coisas do cotidiano é o que realmente vai importar às pessoas, não é se o líder do partido X fez isto ou aquilo. Pode importar para algumas, mas não a maior parte das pessoas. Portanto, as sondagens valem o que valem, mas eu sou-vos honesto e principalmente estando em Portugal, estes 3% não me surpreendem de todo. Ora, eu vou passar só aqui a ficha técnica, portanto, eu quero mostrar-vos agora, exatamente, eu vou mostrar-vos agora a reação de Pedro Nuno Santos a estas sondagens e também a outras coisas. Vamos ouvir o Supremo Líder do PS. O líder do PS, que ontem desvalorizou as sondagens, Pedro Nuno Santos, diz-se focado em mobilizar o país para acabar com um executivo que apenas governou para uma minoria e não resolveu nada. O secretário-geral socialista acusa também o governo de fazer truques, como no caso da retenção do IRS. Um brinde que se quer de vitória no 18 de maio. As coisas não estão bem, elas não melhoraram neste último ano, algumas pioraram. E nós temos muito trabalho para fazer, como eu dizia, com humildade, conseguirmos ter os portugueses connosco para mudarmos o país e conseguirmos isto que é muito importante, um governo para a maioria, em vez de termos um governo para a minoria, que foi aquilo que tivemos no último ano. O Pedro Nuno está numa situação complicada, porque ele não tem muitos argumentos. É claro que ele vai dizer que as coisas pioraram e etc. Pois, mas não acho que tenham piorado. Honestamente, os índices macroeconómicos não dizem isso. Atenção que eu não estou aqui a dizer que a governação de Luís Montenegro não foi muito boa. Ou não estou a dizer que foi muito boa, não é isso que eu estou a dizer. Mas foi uma governação razoável, não é? Não foi muito má, também não foi má. Mas não foi muito boa, também não foi boa. Foi ali um satisfaz, foi um suficiente, não é? Claramente melhor do que a do António Costa. E o Pedro Nuno está numa situação complicada, porque o Luís Montenegro conseguiu ter crescimento económico, conseguiu manter o superávit orçamental ao mesmo tempo que baixou alguns impostos, embora depois, na percentagem geral do PIB, eles tenham aumentado. Mas pronto, isso é a parte má que eu tenho que incluir. A dívida pública continuou a diminuir em termos de percentagem total do PIB, ao mesmo tempo que ele baixa impostos, alguns deles. Aumentou salários em alguns setores, para não dizer em vários, da função pública.
mantendo superávit ao mesmo tempo que o faz. Portanto, não se pode, do ponto de vista macroeconómico, era o que eu dizia que importava mais à vida das pessoas, o Pedro Nuno não tem muito por onde pegar. Eu já o ouvi dizer, mas este ano, 2024, cresceu menos percentualmente do que os anos do governo do António Costa. É normal, Dr. Pedro Nuno Santos. Então o país vem de uma recessão, portanto a margem de crescimento a seguir ao choque daquilo que foi o trambolhão, economicamente falando, da pandemia, é normal que a margem de crescimento nos anos seguintes seja superior aos anos a longo prazo, ou a médio prazo, que é onde nós nos encontramos agora. Parece-me óbvio, não é? O Pedro Nuno joga com o que pode, não é? Mas não tem muita margem de manobra. Isto vai ser complicado para ele. Na sondagem da RTP, é Luís Montenegro que lidera. Pedro Nuno Santos recorre ao velho vale o que vale. Se há coisa que eu não vou fazer nesta campanha é andar a campanha a comentar sondagens, porque daquilo que já todos nós percebemos é que há sondagens para todos os gostos. Fernando Medina e Sérgio Sousa Pinto saíram das listas de candidatos, mas Pedro Nuno Santos garante que o PS está unido. Nós não podemos misturar pessoas que têm motivações para não estar nas listas, que são diferentes. Isso não é... porque as pessoas não têm a mesma motivação, as razões não são as mesmas. O que é de registar é que o Partido Socialista está unido, muito empenhado em ganhar estas eleições. Para já, ganha gestos de incentivo na Feira das Tasquinhas, em Rio Maior. Come-se bem, atenção. Por acaso o Pedro Nuno não tem bom gosto político, mas tem bom gosto alimentício. Hein? Sou deputado. Nesse aspecto estamos de acordo. Isto para dizer o quê? Pedro Nuno Santos, situação dificílima, muito complicado para ele, até porque ele diz há sondagens para todos os gostos. É certo, mas há sondagens que... a quantidade de sondagens que mostra o PS à frente é muito reduzida. Esse é o primeiro aspecto. E outro aspecto que o vai complicar, e vai-lhe complicar muitíssimo a vida do ponto de vista interno, é aquilo que ele aqui menciona, mas que é uma mentira total, quando ele diz o PS está unido. Com todo o respeito, mas se estiver unido é para lhe fazer a folha. Porque o PS neste momento está uma casa a arder. Sérgio Sousa Pinto sai, queixa-se da não inclusão do Álvaro Beleza nas listas para deputados. Fernando Medina, que era visto quase como um sucessor de António Costa na ala mais ao centro, sai também. João Galamba, não sei se ainda lá está, mas passou uma boa parte do seu tempo a mandar indiretas na CNN às inimigas, não é? Por acaso gosto de ver João Galamba, apesar das polémicas todas e afins, é giro de ver. É uma personagem peculiar. Eu ideologicamente diferente, mas sou fã, confesso. Tenho ali algum apreço pela persona mediática, aprecio. Isto para dizer o quê? O PS não está unido, muito pelo contrário, e eu não me admirava nada que estas forças todas, que estão claramente numa posição de antagonismo, quer ideológico, quer de posição e de valença partidária neste momento dentro do PS, se unissem, ora de forma oficial, oficiosa, mais por dentro, mais por fora, seja de que forma for, para fazerem a folha ao Pedro Nuno a seguir às eleições. Um Sérgio Sousa Pinto, Fernando Medina, João Galamba, enfim, junta-se a fome à vontade de comer, não é? Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto e relembro que quem usar o código este mês pode ficar habilitado a ganhar um giveaway de 150 € para gastar na Prozis. E é tudo por hoje, meus amigos. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.